Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos graças a Deus por estarmos aqui hoje, né? Hoje, dia 4 de julho de 2021, né? Deu uma travadinha aqui, mas já está restabelecido, tá? E estamos aqui hoje, nesta manhã maravilhosa de domingo, que começou chuvosa, né? E estamos aqui, meus caros, graças a Deus por estarmos vivos, com saúde, né? Enfim. E hoje também é dia de que? Da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD, tá? E fiquem ligados que em breve teremos novidades, tá? Olha a responsabilidade, né? Pois bem, meus caros, e hoje, né, neste dia 4 de julho, que, para quem não sabe, hoje, nos Estados Unidos da América, se comemora a independência, né, dessas 13 colônias, que outrora eram colônias inglesas e que passaram a ser conhecidas como Estados Unidos da América, né? Enfim, também no dia 2 de julho se comemorou, né, o aniversário da independência da Bahia, né, que ficou conhecido como Conjuração Baiana, né? Enfim. E estamos hoje, aqui nesse dia 4 de julho, iniciando o terceiro trimestre das nossas lições bíblicas da Escola Dominical, tá? E aqui está o novo trimestre para vocês aí, tá? Né? Cujo tema é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, tá? Do comentarista Cleiton Ivan Pomerenin, né? E ele também traz o livro aqui, né? A gente traz aqui o livro que embasou esta lição, né? Que é o nosso subsídio teológico, tá? E hoje, né, nós vamos estudar a lição de número 1, que é esta aqui, que eu vou mostrar para vocês, a ascensão de Salomão e a construção do templo, tá? Pois bem, né? O nosso textuário se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 8 e o versículo de número 11, que assim está escrito: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A verdade prática assim nos diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Isso é bastante interessante, tá? E é bem sugestivo também, né? Enfim. A leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 4, versículos 29 a 34, e ainda no capítulo de número 6, e os versículos 1, e aí saltaremos para o 11 até o 14. Tranquilos, meus caros? Vamos começar. E você que nos assiste aí
né, pelo celular. Vai mandando aí seus coraçõezinhos, seus joinhas, tá? Vai mandando, pode subir aí os coraçõezinhos à vontade aí, que é para aumentar a hype da nossa live, tá? Para que vidas sejam alcançadas, né? E você também que está nos assistindo aí, né, que não é evangélico ainda, muito obrigado pela sua presença, né, querendo nos acompanhar e tendo uma Bíblia à mão, né, será de bom grado. E no final, querendo, aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Tranquilos? E no mais, você, meu irmão, minha irmã, que está aí também nos assistindo, pedimos desde já que compartilhe, mande para seus contatos, mande para os grupos aí, dos quais vocês fazem parte. Compartilhem bastante, porque vidas precisam ser alcançadas. Tá? Pois bem, né? Vamos lá, 1 Reis capítulo 4, versículos 29 ao 34. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora, vamos para o capítulo 6, aqui mesmo no primeiro livro dos Reis, capítulo 6. E só para quem não sabe, aí que está nos assistindo, que não está muito familiarizado com a Bíblia Sagrada, o livro dos Reis fica no Antigo Testamento, tá? Fica aí depois do primeiro e do segundo livro do profeta Samuel, tá? Enfim, vamos lá. 1 Reis capítulo 6, versículo 1, e depois vamos saltar para o 11 até o 14. Diz assim: E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e se fizeres os meus juízos, e guardardes todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Muito bem. Inicialmente, meus caros, convém esclarecer que hoje, tendo em vista que estamos iniciando aqui este trimestre das lições bíblicas, nossa irmã Viviane Andrade, bom dia, minha irmã. Deus continue abençoando a senhora aí, a paz do Senhor, Nossa irmã Viviane Andrade, que é cadeira cativa aqui nas nossas lives da EBD, está sempre conosco, participando, comentando, compartilhando.
Deus continue abençoando a senhora e sua casa. Tá? Pois bem, então hoje é mais uma introdução ao trimestre, tá? Alguns dos temas que trataremos aqui hoje, vamos estudar pormenorizadamente durante todo o trimestre. Nossa irmã Jaciara Costa, seja bem-vinda, Deus continue abençoando a senhora e sua casa, paz do Senhor. Diz para o nosso amigo irmão Bito que eu mandei um abraço forte, que estou com saudades dele. Enfim. Pois bem, meus caros, houve um pequeno, como é que se diz? Recebi um aviso aqui de que a internet havia sido interrompida a conexão, mas me digam aí, vocês estão acompanhando aí? Tá tudo ok aí? A transmissão tá ok? Me dê esse feedback aí, por gentileza. É que eu recebi um aviso aqui de que havia sido interrompida, mas que já foi restabelecida. Me digam aí, tá tudo ok? Bom, maravilha. A irmã Viviane respondeu aqui que está ok, né? Pois bem. Né? Pois bem. Então, meus caros, só para não perdermos o fio da meada, a leitura bíblica em classe foi no primeiro livro dos Reis, no capítulo 4, versículos 29 a 34, e depois fomos para o capítulo 6, versículo 1, e saltamos do versículo 11 até o 14, tá? Durante todo o estudo, nós vamos passear aqui pela nossa leitura bíblica em classe, tá? A nossa tradicional leitura bíblica em classe. Pois bem, o livro dos Reis, né, é um compilado de relatos históricos, tá? O tipo de literatura utilizada nele, né, de linguagem literária, é uma linguagem narrativa, tá? Em que o narrador discorre acerca dos eventos, né, que ocorreram desde a morte de Davi e a ascensão de Salomão ao trono, até o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. Tá? Enfim. Né? O livro, segundo a tradição rabínica, a tradição judaica, atribui a autoria desses dois livros ao profeta Jeremias. Tá? Porém, a maioria dos teólogos e biblistas da atualidade contestam esta questão, esta autoria. E por quê? Por um motivo bem simples. Já no segundo livro, né, é mencionado o nome de Evil-Merodach, que era o sucessor de Nabucodonosor ao trono do Império Babilônico. Tá? E isto, segundo nos conta tanto a própria Bíblia quanto a história secular, ocorreu em eras posteriores ao profeta Jeremias, o que derruba aí a teoria de que ele tenha escrito o primeiro e o segundo livro dos reis. Tá? Já que, como eu disse, nessa época aí, os profetas que estavam em evidência eram os profetas Ezequiel e Daniel. Tá? E, posteriormente, né, a este evento, ocorreu também no ano 562 a libertação de Joaquim, né, lá no trono né, enfim, isso por volta do ano 562, tá? Vocês vão ver isso já no finalzinho, né, do livro de Reis, tá? Então, meus caros, a autoria, ela é ainda para muitos uma incógnita,
Mas a maioria dos biblistas e teólogos da atualidade atribuem, né, a autoria do livro do primeiro e do segundo livro dos Reis a Esdras. Esdras, inclusive, nós já estudamos no terceiro trimestre do ano passado, estudamos aqui a saga de Esdras e Neemias, tá? E nós vimos lá que a saga destes dois homens se passou imediatamente após o cativeiro babilônico, o fim do cativeiro babilônico, tá? Nós vimos isso lá, né? E aí fica aí já o convite, né? Para quem quiser rever essas lives, né? Que nós começamos a transmiti-la, né? Esse trimestre do ano passado, esse terceiro trimestre do ano passado, nós começamos a transmitir exatamente nessa época, no mês de julho, mais ou menos, né? E aí quem quiser rever, está lá, né? Está lá na nossa linha do tempo, aí no Facebook, né? E nós vimos exatamente, né, todo o desfecho da trama que envolvia o cativeiro babilônico, tá? Então, meus caros, a autoria, né, por enquanto, o que se tem em mente, né, é que não há um consenso quanto à autoria, tá? A data em que o livro foi escrito, né, narra a história, foi entre os anos 570 a 560 a.C., tá? Sua conclusão em definitivo se deu no ano 560 a.C., quando a obra foi totalmente concluída. E este livro narra uma sucessão de eventos, né, que encerram aí pouco mais de 500 anos de história, tá? E como dissemos, ele marca exatamente o reinado de Salomão, né, e a queda do cativeiro babilônico, ou melhor, o retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico, que, como nós já dissemos, durou 70 anos, tá? Pois bem, superadas as questões acerca da autoria e da data do livro, né, uma outra questão importante que marca o livro dos Reis é a instituição da monarquia em Israel, tá? E já que vamos falar de monarquia, é interessante nós trazermos aqui o conceito de monarquia, tá? Monarquia, em linhas gerais, encerra dois conceitos básicos, né? Que a palavra ela deriva de duas expressões em latim, monos e archi, né? Monos significa um só, né? Archi, poder, né? Enfim, basicamente a monarquia caracteriza o governo centralizado em uma só pessoa, tá? E este monarca, né, tradicionalmente recebe o nome de rei, tá? Muito embora em alguns casos também tenha-se a nomenclatura de imperador, né? Por aí vai, daqueles que, né, ergueram impérios, né? Como já mencionamos aqui, né, Nabucodonosor e seu sucessor Evil-Merodach, tá? Pois bem, no plano da nação de Israel, como é que se dá essa monarquia? Originariamente, como nós sabemos, Israel era exercida de forma, o governo de Israel era exercido de forma teocrática, isto é, era o próprio Deus comandando a nação, trazendo o povo conforme os seus mandamentos e estatutos, né, lá
descritos na lei mosaica, né? Nós vemos isso lá, né? Sobretudo nos livros de Levítico e de Deuteronômio, né? Que são os livros em que mais nós vemos ali, né? Deus trazendo diretrizes para o povo, principalmente acerca do culto e tal, né? E nós vemos logo em seguida, né, que então logo chegaram à terra prometida, eles sentiram a necessidade de se ter um rei, né? Mas isso não aconteceria de imediato, porque neste meio tempo, logo após a morte de Josué, né, nós tivemos a era dos juízes, os juízes que julgaram Israel, né, exerceram aqui a função de juízes e também de líderes do povo hebreu, tá? E durante muito tempo Deus levantou grandes juízes, dentre eles Sansão, Jefté, Gideão, né? Tivemos também uma juíza por nome Débora, né? Enfim, a história dela inclusive está lá no livro de Juízes, capítulo 5, né? Enfim, então, meus caros, nós vamos ver isso aí ao longo da era dos juízes, Deus já preparando a nação para o futuro que viria a ser a monarquia. Muito embora alguns digam que não estava no plano de Deus erguer uma monarquia em Israel, nós vamos ver exatamente o contrário nas Escrituras, tá? Nós vamos ver que isso já foi previsto por Deus bem antes da era dos reis, bem antes de Samuel, tá? Muito antes mesmo, ainda nos dias de Moisés. Então, meus caros, nós vamos ver que o povo sentia inveja das nações que tinham a figura do rei, que os representava politicamente, né? Que celebrava acordos, tratados internacionais, né? Entre outras nações e tal, né? E eles viam aquilo ali, né? E ficavam questionando, nós também poderíamos ter um líder assim. E muitos até tinham uma certa razão na sua lógica de pensar, porque tão logo a era dos juízes estava em declínio, o que era que estava acontecendo? Sempre que um juiz que fazia a vontade de Deus morria, né, tão logo se instaurava uma anarquia na nação de Israel. E o povo começava a viver na prática pecaminosa, distanciando-se dos mandamentos de Deus, seguindo a idolatria, afora uma série de injustiças sociais que aconteciam lá, né? E a partir daí, Deus levanta Samuel, que representaria a transição entre a era dos juízes e a era dos reis, né? E aí agora nós vamos ver Deus usando Samuel como juiz para organizar a nação, para trazer a nação de volta ao ritmo. Mas com o avançar da idade de Samuel, as pessoas já não estavam mais dando a credibilidade a Samuel, até porque os filhos de Samuel não seguiam o seu exemplo, tá? E a partir daí, o povo começou a clamar por um líder que viesse a unificar os povos, né? Até porque, naquele contexto, já se tinha uma divisão entre os reinos, né? O reino de Judá e o reino de Israel, né? Enfim, depois disso, Deus começou a projetar meios para que a monarquia fosse instituída, tá? Mas como eu disse, esta ideia que o próprio Deus teve foi anterior a todos estes homens que eu falei aqui. Começou ainda nos dias de Moisés, onde Deus traça as diretrizes para a escolha dos reis. Nós vamos ver isso lá, sabe onde? No livro de Deuteronômio, capítulo de número 17, né? Nos versículos 14 a 20. E já aqui, iniciando o nosso tradicional tour pela Bíblia. Tá? Deuteronômio,
capítulo de número 17, tá? Versículos 14 ao 20. Diz assim o texto sagrado: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Falando aqui do estrangeiro, né? Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Nós vamos ver, inclusive, que isso aqui foi o que levou Salomão a cair, tá? Mas segura aí. Nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Tá? Será também que, quando se assentar sobre o trono de seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os teus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Pois bem, meus caros, observem aqui, neste trecho que nós lemos, tá? Que aqui Deus começa a estabelecer o que viria a ser num futuro muito distante, né? Porque aqui se passaram mais de 500 anos, tá? Leia-se isto, né? E aqui agora nós vemos Deus traçando as diretrizes para a escolha dos reis, né? E aqui Deus já estabelece que essa escolha contemplaria um dos nativos de Israel, não estrangeiro, e que a ascensão ao trono, né, se perpetuaria com os descendentes daquele rei escolhido pelo Senhor. Tá? Aqui já nasce a ideia de dinastia, tá? Onde se tem a vitaliciedade da sucessão ao trono. Tá? E de sorte que somente aquela dinastia somente era destituída do poder se desviasse dos caminhos do Senhor, se deixasse de guardar os mandamentos do Pai Celestial. Pois bem, meus caros, e nós vamos ver, inclusive, né, que aqui, né, alguns já chegam a dizer que Deus até preparou antecipadamente a monarquia. Eu destaquei aqui, inclusive, um trecho deste livro, tá? Nós estudamos ele em 2019, de Osiel Coelho Gomes, né? O governo divino em mãos humanas. Aqui nós estudamos lá no quarto trimestre de 2019 a lição, né? Este livro aqui foi a base daquela lição, né? E nós estudamos os livros os primeiros e o segundo livro de Samuel, né? E aqui, né, nós trouxemos algumas coisas sobre
esta passagem de Deuteronômio. Hermeneuticamente, não é fácil explicar Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 do 15 e os demais que a gente leu, né? Posto que, na opinião de muitos estudiosos, o que se percebe pela sua leitura é uma monarquia antecipada da parte de Deus, a qual seria implantada no seu momento certo. Não há dúvidas de que o Senhor desejava a monarquia. Nela, porém, Deus seria o rei que escolheria um humano para estar à frente do seu povo. Tá? Enfim. Fiz questão de destacar este trecho para vocês verem que, de fato, já estava no plano de Deus um representante, alguém que representasse a sua vontade aqui na terra, tá? Já era algo que Deus tinha planejado. E daqui nós tiramos a seguinte lição, de que nada escapa ao controle divino, tá? O Senhor nosso Deus, Ele é onisciente, e conhece muito bem o futuro. Então, Ele planejou de antemão, a monarquia para que, quando alguém viesse a exigir a figura humana de um rei, já estaria lá previsto na lei como seria a escolha desse rei e quais seriam as diretrizes que estes reis deveriam seguir. Tá? Então, meus caros, é de extrema importância nós entendermos este contexto aqui de Deuteronômio, porque aqui é o próprio Deus que está estabelecendo a forma como deveria ser escolhido o rei que iria governar a nação de Israel. Tá? E nós vemos isso já, logo no reinado, no primeiro livro de Samuel, quando Deus ergue ao rei Saul. Isso está lá em Samuel, 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo 27, e depois vamos para o 10, versículos 1, 6, 17 e 24. 9 e 27, 1 Samuel. E, descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. E o 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Agora, saltamos para o versículo 6. Cadê 6? E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E agora o 17, que assim diz: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá. E o 24 diz: então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei. Aqui nós vemos a escolha do rei Saul, que foi, segundo a própria Bíblia e a história geral, o primeiro rei a ascender ao trono de Israel. Ele foi o primeiro. Inicialmente, ele começou de forma até agradável aos olhos de Deus. Começou seguindo os mandamentos do Senhor, começou muito bem, começou
estabelecendo o culto a Deus lá em Israel, né? Enfim, e isso inclusive lhe rendeu grandes vitórias em batalhas, uma delas contra os amonitas, né? Isso inclusive está narrado, né? Está narrado no capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, né? Quem quiser ver essa história, né? Mas nós vamos ver também, né, que este mesmo rei que iniciou sua carreira de forma brilhante, temendo a Deus, honrando os mandamentos do Senhor, no decurso da sua trajetória de rei, ele começou a declinar, né? De tal forma que ele veio a desobedecer ao Senhor e o Senhor, né, passou diante dele o trono, né? E Saul, de rei temente, passou a ser o rei reprovado, tá? Isso está no primeiro livro do profeta Samuel. Já estamos nele aqui pertinho. Nós só vamos dar uma batida no capítulo 15, tá? Onde Deus repreende duramente a Saul através do profeta Samuel. Do versículos 17 em diante, tá? Não, é até o 28, mas não vou ler todos, tá? E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores e os amalequitas e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Tá? Então, meus caros, nós vamos ver aqui isto. Saul se rebelou contra Deus, né? E nós vamos saltar aqui para o 22, onde Samuel diz a ele: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Viram? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Imagine. Então, Saul foi um rei reprovado, né? E ele diz mais, no versículo, saltando agora para o 26. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Né? E, no final, o versículo 28, ele vai dizer: então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Esse próximo aqui seria Davi, tá? Então, meus caros, nós vamos ver o seguinte, que Saul, né, ele começou bem, mas terminou de forma ruim, tá? E aqui, qual é a grande lição que nós tiramos? Você que hoje teme a Deus, que serve a Deus, não te ensoberbeças, mas teme, tá? O apóstolo Paulo, inclusive, ele recomenda isso, quando ele faz a analogia entre a figueira e o zambujeiro, tá? Ele sinaliza que os zambujeiros somos nós que fomos enxertados na figueira, na árvore, que é Cristo, contra a natureza, e os ramos naturais, que foram os judeus, né, a figueira, foram cortados e no lugar deles fomos enxertados, tá? Enfim. Então, meus caros, nós vamos ver o seguinte, que quem é temente hoje, amanhã pode deixar de ser.
E quem hoje não teme a Deus, amanhã poderá vir a temer a Deus. Tá? Que isso esteja claro, né? Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. E assim foi Saul. Começou bem, mas terminou mal. Né? Por quê? Porque fez o que era mal diante do Senhor. E o grande plano de fundo do livro dos reis é exatamente este, a obediência a Deus. Tá? Mas já vamos ver isso já. Né? Enfim, como dissemos aqui, este rei melhor do que Saul era o rei Davi, tá? Que era um rei segundo a vontade de Deus, né? E nós vamos ver isso aqui já no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, tá? Nós vamos recorrer bastante também aqui ao livro do profeta Samuel, até porque, meus caros, o livro dos reis está conectado ao livro do profeta Samuel, primeiro e segundo livro do profeta Samuel, e também está ligado ao primeiro e segundo livro das crônicas. Há ainda quem diga, alguns historiadores e teólogos e biblistas, tanto da antiguidade como da atualidade, há quem diga que o primeiro e segundo livro das crônicas seriam, na verdade, o terceiro e o quarto livro dos reis. Originariamente, ele iria se chamar assim, né? Mas a opção pela nomenclatura que se conhece hoje, crônicas, foi melhor recepcionada pelo fato de que esses dois livros narram a trajetória dos reis, mas narra também outros eventos de caráter mais geral que ocorreram lá em Israel, nesses períodos que nós citamos no início da nossa aula, tá? Sobretudo na era do cativeiro babilônico, tá? Pois bem, 1 Samuel capítulo 18, versículo 14, que assim nos diz a palavra do Senhor. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Viu? Então Davi foi um rei que foi ungido segundo a vontade de Deus. Note-se que Davi foi ungido a rei aqui no capítulo 16, né? Quando Samuel visita a casa de Jessé e tal, a gente já conhece a história, né? Mas Davi não assumiu de imediato o reino, tá? Ele esperou a hora certa, né? Enfim. Nós vamos também ver, segundo Samuel 3,18, né? Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 3, e o versículo 18, que assim está escrito: Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: Pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Viu? Então, Davi foi um rei que foi escolhido por Deus. E Deus prometeu que por meio de Davi, o povo hebreu seria totalmente liberto da opressão dos filisteus. E assim foi, meus caros. Tá? Tanto que Davi preparou o reino para Salomão, o qual não enfrentou uma guerra sequer, né? Enfim. E agora nós vamos para o primeiro livro dos reis. Vamos voltar aqui ao livro dos reis, né? Capítulo de número 2, ou melhor, capítulo de número 3, né? Versículo 6, que assim está escrito: E disse Salomão: De grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência. E lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia.
aqui é Salomão, né, prestando gratidão a Deus, né, pelo fato de Deus ter sido com o seu pai Davi, né, e de ir apresentando aqui as qualidades do rei Davi. Tá? Também isso está no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 4, e também 11, versículo 4. Tá? Aí fica aí a leitura para quem quiser ler. Né? E este Davi, ele era tão importante, foi um rei tão emblemático, o mais famoso dos reis do Antigo Testamento, que dele veio o maior de todos os reis, né? Cristo, que é o Davi espiritual. Nós vamos entender isso agora, né? Vamos para o profeta Ezequiel, tá? O livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34, tá? Ezequiel 34. Ezequiel, capítulo de número 34, né? Versículo de número 23 e 24. Tá? Ezequiel 34, versículos 23 e 24. Que assim está escrito: E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar. Ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Tá? Na nossa Bíblia de estudo aqui, a nota de estudo referente ao versículo 23 vai nos dizer o seguinte: além de vir a ser o pastor de Israel, Deus também promete indicar um príncipe, o Messias, da linhagem de Davi. Viram? E diz mais: Jeremias equiparou o Messias ao verdadeiro pastor da linhagem de Davi. Tá? Então, meus caros, nós vemos aqui, né, que este Davi a quem Ezequiel se refere é o próprio Jesus Cristo. Tá? E nós vamos ver isso também, sabe onde? Aqui mesmo em Ezequiel, no capítulo 37, versículo 24, tá? Que diz assim: E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Viram? E na nota de estudo, aqui ao versículo 24 do capítulo 37 de Ezequiel, vai dizer a mesma coisa que no anterior. A linguagem do servo é uma característica de profecias messiânicas. A herança davídica representa por termos como reinará e meu servo Davi. Estabelecerá uma unidade nacional e impedirá os abusos que predominaram na história pré-exílica de Judá. Tá? Enfim, então esse governante aqui é ninguém menos que o Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso também está lá no livro de Lucas. Tá? Lucas, agora no Novo Testamento, tá? Livro de Lucas, capítulo de número 1. Né? Estamos correndo por causa do tempo, tá? Lucas, capítulo 1, versículo 32. Né? Que diz assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai.
Viu? Quem é aqui? Jesus Cristo. Tá? E o versículo 69 agora, do mesmo capítulo 1 de Lucas, tá? Que assim diz: E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Patrícia Souza, seja bem-vinda, minha cara. Muito obrigado pela sua presença. E ainda, no capítulo 2, versículo 11, também de Lucas, diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E em Apocalipse 22, 16. Apocalipse, capítulo de número 22, tá? Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Viram? Então, meus caros, Jesus é o Davi espiritual, tá? Pois bem, vamos avançar, né? Pois bem, meus caros, e já que estamos tratando do livro dos reis, vamos conhecer um pouquinho do primeiro livro, né? O primeiro livro, na verdade, ele começa com as últimas instruções de Davi para Salomão. Nós vamos ver isso aqui, logo no início, capítulo 1 do primeiro livro de Reis, tá? Versículo também 1, que assim diz: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não aquecia. Cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Né? E nós vamos ver também, né, aqui no capítulo de número 2, versículos 10 e 11, que fala sobre a morte de Davi, que assim está escrito: E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom e em Jerusalém reinou 33 anos. Tá? Pois bem, né? E Davi, antes de morrer, ele passou algumas instruções a Salomão, que além de seu filho, seria seu sucessor ao trono. Ele assim nos diz, capítulo 2, versículos 1 ao 4. E, aproximando-se os dias da morte de Davi, aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Tá? Então, meus caros, nós vamos ver isso, né, ao longo da vida de Salomão. Salomão, logo em seguida, é ungido a rei de Israel. Isso está lá no capítulo 1, versículos 33 a 39. É uma leitura um pouco extensa, não vou ler
até porque o tempo já nos é chegado, né? E a mensagem e o propósito do primeiro livro dos reis, basicamente é uma só. Há uma aliança perpétua através da obediência, isto é, Deus, através da obediência, tanto de Davi quanto dos seus sucessores, né, confirmaria eternamente o reinado de Davi. Isso está aqui, nós acabamos de ler, no capítulo 2, versículo 4 do primeiro livro dos reis. E também, isso está lá no versículo 11, no capítulo 11, melhor dizendo, versículo 34, e também no capítulo de número 14, melhor dizendo, versículo 8, tá? E, em rápidas palavras, vamos falar um pouquinho sobre Salomão, tá? Porque para não gastar totalmente o cartucho sobre esta figura emblemática, tá? No primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12, nós vamos ver a ascensão de Salomão, tá? Que assim está escrito: E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Né? Como disse, né? Davi preparou o reino para Salomão. Salomão não enfrentou uma guerra sequer, meus caros. Tá? Também nós vamos ver essa ascensão no capítulo 4, versículo de número 20. Tá? Que está assim escrito: Então eram pois os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar, em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. Né? E agora saltamos para o 24. Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tissa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio. E tinha a paz de todas as bandas em roda dele. E o 25 parte A. Judá e Israel habitavam seguros. Viram? Então aqui narra o apogeu, a ascensão do reino de Salomão. Tá? Salomão também, quando começou a sua trajetória, além de ser um homem sábio, era um homem temente a Deus. Era um homem que era humilde, né? De coração, né? Assim como Saul também foi. Mas o que mais destacou Salomão foi a sua sabedoria. Tá? E isso está aqui no capítulo 3, versículo 27 e 28, que assim diz. Aqui narra a história do conflito entre duas mulheres que disputavam um bebê. Né? Nos versículos anteriores vocês podem conferir. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Tá? E também aqui no capítulo 4, versículo 34, que está na nossa leitura bíblica em classe, que assim diz: E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Tá? Então Salomão era um homem extremamente sábio. E como nós dissemos, Salomão exerceu um reinado de glória e também de paz. Isso está no capítulo 5, versículo 4, aqui do primeiro livro dos reis. Diz assim: Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Está aqui Salomão falando lá com Irão, o rei de Tiro, tá? Pois bem. E no versículo 5, aqui nós já vemos Salomão anunciando a edificação, a construção do templo, que diz assim:
E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Tá? Isso também está na nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, que está aí no capítulo 6 do primeiro livro de Reis, versículos 1 até o 4. Tá? Fica aí essa leitura, né, para dever de casa. E também os versículos 11 até o 14, tá? Que já fala dos preparativos finais aí, né, da conclusão do templo, tá? Enfim. Então, meus caros, nós vamos ver que Salomão foi um homem sábio, foi um homem abençoado por Deus, foi um homem temente a Deus. E Deus o abençoou sobremaneira exatamente porque ele pediu sabedoria. E Deus também deu a ele sabedoria e deu também riqueza e prosperidade, tá? Porém, Salomão fez mau uso de tudo isso, tá? E aqui nós vemos exatamente aqui o início da queda de Salomão. Primeiro porque ele começou a se orgulhar, né? O império que ele havia erguido, né, causou nele grande orgulho, né, soberba e tal, de sorte que ele começou a declinar e começou inclusive a fazer alianças pagãs. Aqui no capítulo 3, versículo 1 do livro de Reis, nós vemos já o início disto. Diz assim: e Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em roda. Viram? Aqui ele começou a declinar. Tá? Também no capítulo 5, versículo 1, quando ele anuncia a sua aliança com Irão, o rei de Tiro. Tá? E nós vamos ver também isso, sabe onde? No capítulo 11, é uma leitura um pouco assim, mas fazemos questão de ler. Já são 8h33, mas eu tenho que trazer essa referência. Tá? Diz assim, 1 Reis 11, versículos 1 ao 6, e depois saltamos para o 9 ao 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Viram? Por causa de quê? Do orgulho. Tá? Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Tá? E aqui o 11, para fechar. Pelo que disse o Senhor a Salomão: visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo.
Viram? Então, nós vemos aqui, Salomão, infelizmente, também caiu. Por quê? Lembra que eu falei lá no início, quando nós lemos a passagem de Deuteronômio, que Salomão tropeçou exatamente naquele ponto em que Deus havia dito que o povo não fizesse? Quer ver? Vamos voltar lá em Deuteronômio. Aqui, 17. O trecho específico está no versículo... Cadê você? Aqui. Neste trecho aqui, ó. O versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Viram? Foi exatamente aqui que Salomão caiu. Primeiro porque casou com uma mulher de nacionalidade pagã, né? Que Deus havia dito que não o fizesse. Tá? Ele casou com a filha de Faraó, né? Deus havia dito, não faça. Ele foi lá e fez. A queda dele começou ali. Tá? Depois, alianças políticas equivocadas, né? E por fim, a corrupção das muitas mulheres. Tá? E o orgulho que entrou em seu coração, porque a leitura faz questão de dizer aqui no capítulo 11 que nós lemos, que Salomão já não tinha um coração perfeito como tinha Davi, né? Ou seja, Salomão já estava cheio de orgulho, cheio de soberba, tá? E é por isso, meus caros, que Cristo é o rei maior que Salomão, tá? Querem ver? Isso está no livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 42. Tá? Nós vamos ver isto aqui. Mateus, capítulo 12, versículo de número 42. Cadê? É isso mesmo, 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, com esta geração a condenará, porque vem dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus falava dele próprio, tá? Então, meus caros, né? Aqui nós vimos um breve desfecho da saga de Salomão. E de tudo que nós vimos aqui, quais as lições que nós tiramos para a atualidade? Primeiro, que a vontade de Deus é perfeita. Isso está lá em Mateus capítulo 7, versículo 21, né? Que assim está escrito. É uma referência curta, a gente vai ler. Tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Tá? Nós vemos também isso em João capítulo 6, versículos 39 e 40, fica para dever de casa, tá? E Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Romanos capítulo 12, versículo 2, tá? Esta referência é bastante conhecida, né? Que nos diz para não vos conformarmos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também Gálatas 1, 4, tá? Qual é a segunda lição que nós tiramos para os dias atuais? Que a verdadeira sabedoria provém de Deus. Isso está em Provérbios capítulo 2, ou melhor, Provérbios de número 2, versículo 6, né? Inclusive,
Provérbios foi escrito por Salomão, né? E detalhe, este mesmo Salomão que nos ensinou, nos exortou a confiar no Senhor e a buscar nele a sabedoria, no final da sua vida jogou tudo o que ensinou fora. Tá? Também está em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, Tiago capítulo 1, versículo 5, né? E também o capítulo 3, versículos 15 a 17, e por fim, segunda epístola de Pedro 3,15. Fica aí as referências para dever de casa. Tá? A terceira lição que nós tiramos é que o orgulho conduz à queda. Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Tá? Romanos capítulo 1, versículos 28 a 30. Primeira carta aos Coríntios capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, versículo 6. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Tá? Qual é a quarta lição que nós tiramos? Somos o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A casa espiritual de Deus somos nós. Isso está em João 14, 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. E também no capítulo 6, versículo 19. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E em Efésios, capítulo 2, versículo 21. Tá? E a quinta e última grande lição é a de que o reinado de Cristo é e será eterno. Daniel, capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Esta referência nós vamos ler, porque é interessantíssima. Tá? Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tá? Que assim está escrito. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu um anjo, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Tá? Também isso está em Judas 1, 25. Né? Judas 1, 25. Né? Está aqui. Né? Judas é curtinho, né? Dá para a gente ler. Né? Já são 8h44, por isso que a gente não leu todas as referências, deixou aí para dever de casa, tá? 25. Ao único Deus Salvador nosso, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. E Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele, Cristo, né, reinará para todos sempre. Que beleza! Enfim, meus caros, esta é a lição de hoje, né? A lição de número 1 do trimestre. Tá? Como dissemos, foi mais uma introdução aos livros de Reis e trouxemos aqui algumas lições para hoje. Hoje que eu falo a atualidade, tá? E que possamos tomar como exemplo estes erros e acertos dos nossos antepassados. Tranquilos,
São 8h45, passamos um pouquinho, né? Estamos dentro do limite de tolerância. Deus abençoe a cada um de vocês que nos assistiram. Peço que compartilhem. E antes que eu esqueça, temos lá o nosso canal no YouTube, EBD Palavra Viva. Segue a gente lá, tá? Se inscreve no canal, ative os sininhos para receber as futuras notificações de vídeos que a gente postar, tá? E compartilha. Precisamos atingir aí 1000 inscritos para poder fazermos as nossas transmissões ao vivo também pelo YouTube, tá? Nos ajudem aí, né, nesse propósito. Tranquilos? Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo domingo e, se Deus permitir, domingo que vem estaremos de volta. Fui!